Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Aqui José Mungwambi, na voz e redação. Este é o segundo vídeo da série Economia de África e nele ainda estamos a abordar a economia moçambicana e o assunto principal, as privatizações e a porosidade econômica. Se você achar que o vídeo lhe acrescentou algum valor, por favor, deixe o seu like e subscreva-se, se não for ainda um inscrito do canal. Já? Então vamos! Caso você tenha assistido o vídeo anterior, você já deve ter entendido que Moçambique é muito dependente de capital, visto que internamente tem limitações na sua reserva de capital, uma vez que possui um déficit na balança comercial, isto é, as importações superam em grande medida as exportações. Então, para superar a crise dos anos 80, as estratégias que o governo adotou para atrair o capital internacional e que foram influenciadas pelos estudos provenientes das instituições como o FMI e o Banco Mundial foram pôr à disposição os principais recursos estratégicos do país, como as linhas férreas e os portos, as privatizações em massa, isto é, a desnacionalização de muitas empresas que o Estado tinha herdado do governo colonial, os incentivos fiscais para atrair capital multinacional e com isso conseguir criar uma ligação com as classes capitalistas locais. Então, você percebe que o principal foco da política econômica de Moçambique nos últimos 25 anos tem sido a tentativa de fazer emergir classes capitalistas nacionais e, diga-se também, a tentativa de fazer emergir um bom ambiente de negócios. O sucesso dessa estratégia será determinado pelo contexto econômico internacional, caracterizado por uma estrutura econômica desigual, isto é, que favorece o crescimento contínuo de alguns países e que é criador de dificuldades para os países subdesenvolvidos e que são a maioria dos países, sobretudo os países africanos. É caracterizado também por uma estrutura econômica que já tinha sido criada pela economia colonial e pelo domínio do capital mineral energético sul-africano na África Austral. A esse processo de passagem da economia nacional para o domínio privado chama-se porosidade econômica. Castelo Branco define porosidade econômica como sendo o estado de permeabilidade da economia que permite com facilidade a perda de excedente ou riqueza social a favor quer da economia exterior, quer da acumulação privada de riqueza. Ela pode resultar de vários fatores. Para o economista, a porosidade resulta da incapacidade da economia de absorver os excedentes, isto é, os lucros, um problema provocado pela estrutura econômica do país, caracterizado pela dependência de importação de capacidade produtiva e bens de consumo básicos, pela incapacidade de substituição efetiva de importações, desarticulação da base produtiva, exposição à vulnerabilidade e à volatilidade criadas pela dependência de exportação de mercadorias primárias, a dependência de fluxos externos de capital para o investimento público e privado, e que são acompanhados por exigências relativas à circulação de capitais, repatriamento de lucros, entre outros aspectos. Em 1990, ocorre a primeira onda de expropriação do Estado, isto é, o Estado transferiu cerca de 1.500 empresas públicas e ações públicas de mais outras tantas empresas para o domínio privado, e grande parte delas foram para moçambicanos que estavam ligados à elite financeira, comercial e política do país. A segunda expropriação do Estado consistiu na privatização e mercantilização dos recursos públicos estratégicos e tinha como objetivo estimular a capitalização de capitalistas nacionais e resolver os problemas ligados às dificuldades de produção dos ativos privatizados.
A terceira onda de expropriação do Estado, o endividamento público acelerado para promover o capital privado. Esta estratégia surge na sequência do sucesso e da rápida expansão do núcleo extrativo da economia e das infraestruturas e serviços ligados a ela. É nesse contexto que surge o problema da dívida pública. Atenção que não nos referimos às dívidas escondidas. Esse é um outro assunto que veio a posterior, mas que também contribuiu para estagnar a economia. Só para ter-se uma ideia, o peso da dívida pública total no PIB terá aumentado de 40% para 115% entre 2016 e 2015, projetando-se que atingiria 130% ou mais em 2016. A quarta e última onda de expropriação do Estado e da sociedade foi a introdução da austeridade social por via fiscal e monetária. Esta estratégia surge como resposta tradicional à crise da dívida pública, o que na verdade é uma clara demonstração de que o modelo de acumulação adotado é insustentável. E o resultado disto, acompanhado com o problema das dívidas ilícitas, foi a interrupção dos influxos de capital de ajuda externa ao orçamento do Estado e para ajuda à balança de pagamentos. Muito bem, caso este conteúdo lhe tenha sido útil, mais uma vez peço que deixe o seu gostei e subscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito do canal. E no próximo vídeo nós iremos abordar a economia extrativa. Até breve.